Fala aí pessoal, Danilo Bastos aqui, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre alocações táticas em fundos imobiliários. Se você não me conhece, eu sou analista de fundos imobiliários aqui na Ticker Research. Estou sempre falando nas redes sociais sobre esse tema. Aliás, já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de assunto. E comento lá no meu Instagram, me siga lá também, está aparecendo aqui embaixo, @DaniloG Bastos. Sobre algumas movimentações que a gente faz na nossa carteira recomendada. Obviamente a gente nunca libera tudo publicamente, porque é um serviço por assinatura, e eu tenho comentado ultimamente de alocações táticas. O que é alocação tática em fundo imobiliário? É comprar um fundo com grande potencial de valorização e vender quando aquela valorização acontece. Isso tem trazido cada vez mais dúvidas sobre esse tipo de operação. Então a ideia desse vídeo é comentar algumas delas com vocês, mostrar o resultado que a gente teve, mostrando uma tabela que a gente envia para os nossos assinantes também. Beleza? Então bora aí para o que interessa. Bom, antes de mais nada, vou falar um pouco da nossa carteira recomendada, como é que a gente pensa a nossa estratégia de fundo imobiliário. Nossa carteira vai fazer 3 anos agora. E a gente vem superando o IFIX, a gente vem superando a média de mercado nesse período. E ela nasceu com um buy and hold clássico em fundo imobiliário. Comprar e segurar não é comprar e esquecer, obviamente. Então a gente investiu, a gente sugere o investimento em bons fundos imobiliários, mas a gente vai fazer alterações eventuais à medida que o cenário mude, visando trazer o melhor retorno possível para os nossos assinantes. Um exemplo clássico foram os shoppings que a gente optou por colocar inicialmente na nossa carteira, que foram o MOL e o HSML, porque naquele momento, foi no auge da pandemia, auge da crise sanitária, a gente entendeu que aqueles shoppings tinham condição de recuperar a distribuição de rendimentos mais rápida, apesar de não ser os nossos favoritos. E assim que a gente percebeu a recuperação desse segmento, a gente veio fazendo alterações, a gente trocou esses ativos por outros, por exemplo. Então, isso é a nossa estratégia clássica de fundo imobiliário. Ela nasceu desta maneira e ela existe até hoje. Dos 20 fundos que a gente tem na nossa carteira, 15 são estratégia clássica. Comprar, segurar, a gente vai fazer movimentações eventuais se houver perda de fundamentos ou se surgir algo muito melhor. Aquele fundo não perdeu fundamento, mas eu tenho aqui uma opção muito melhor, com o mesmo nível de risco, ou mais seguro, que vai entregar mais retorno, porque não sugerir a troca. Então a gente faz pouquíssimas trocas na clássica. Agora a gente tem uma parte da nossa carteira recomendada, que são os últimos 5 fundos, são 20 no total, os 15 primeiros é alocação clássica e os últimos 5 tática. Esses últimos 5 eu oriento aos nossos assinantes só investirem se eles estão dispostos a fazer muito mais giros em fundos imobiliários. Eu sei que o perfil do investidor de fundo imobiliário, na maioria das vezes, não é para fazer giro, não quer fazer esse tipo de movimentação, está tudo bem. Eu particularmente, Danilo, acabo não fazendo muitas dessas movimentações na minha carteira pessoal. Aí tem outras questões, existem regras aí que proíbem o analista operar imediatamente após ele fazer uma recomendação, operar contrário tempo depois, então a gente acaba não conseguindo fazer todas também. Mas a estratégia que eu gosto de fazer para minha carteira pessoal, independentemente de eu ser analista ou não, é comprar e segurar. Agora, tem dinheiro na mesa para fazer alocação tática. A gente sugere essas alocações para os nossos assinantes. Eu vou mostrar aqui algumas delas que já foram realizadas antes, né, para vocês. Falar um pouquinho rapidamente do racional. E a orientação é bem simples nesse sentido. Então, se você é um assinante e está disposto a fazer mais giro, tenha os 20 fundos da carteira. Sem pressa, pode comprar um fundo por mês, levar 20 meses para montar a carteira. Como diz lá o André Bate, muito brilhantemente, investir não é um projeto de verão, é um projeto de vida. Então, você pode levar meses para montar a carteira, sem problema nenhum. Agora, se você não quer fazer giro, foca nos 15 primeiros, que está tudo certo. Vou mostrar para vocês a nossa tabelinha que a gente trouxe no nosso relatório semanal, né? Nossos assinantes recebem um relatório semanal de fundos imobiliários, que lá tem as recomendações de investimento, tem toda a parte de acompanhamento de mercado, tem insight educacional, e a gente, uma vez por mês, a gente entrega lá o resultado da carteira, mostra o resultado da nossa carteira, e a gente traz movimentações, o resultado das alocações táticas quando a gente realiza. E essa tabela que eu quero mostrar e comentar com vocês. Bom, essa aqui é a tabela que vai no nosso relatório, tá? Esse relatório a gente envia para os assinantes semanalmente e, obviamente, essa tabela não vai toda semana, mas quando a gente faz alguma movimentação tática, a gente entrega aqui para
para os nossos assinantes, tá? Então aqui eu cobri algumas operações que estão em abertos ainda, né? Porque obviamente isso é um serviço, é o que a gente entrega lá para os nossos assinantes. Seria até injusto com eles a gente compartilhar isso aqui. Isso aqui não tem problema porque isso já foi realizado. Tá? Na parte de cima do texto aqui ainda comenta de uma alteração que a gente fez, né? Foi em 4,6 meses, até que está marcado em vermelho aqui embaixo. A gente saiu do VCJR com 4,6 meses, que trouxe um retorno líquido de 6,8%, enquanto o IFIX no período deu 4,28%. Vale lembrar que a gente está mostrando aqui o resultado líquido da operação, e comparando com o IFIX seria até uma comparação meio injusta, porque o IFIX sempre vai trazer o resultado bruto. Tá? Mas esse aqui é o resultado real que o investidor vai ter. E basicamente, como eu havia comentado com vocês, a ideia da alocação tática é identificar no momento fundos com desconto que não faz muito sentido, que a gente acha que no curto prazo esse desconto vai ser recuperado, né? O fundo vai voltar ali mais próximo do valor justo e não necessariamente ao valor patrimonial, isso depende do método de análise que a gente utilizou. Então a gente vai manter aquele fundo na carteira naquele período e depois sugerir a venda. Para o fundo entrar na alocação tática, ele tem algumas premissas para cumprir. Por exemplo, ele tem que ter distribuição regular de dividendos. Então, dificilmente a gente vai botar um fundo aqui de alocação tática que o fundo é muito bom, tem um grande potencial de valorização, mas ele não vai distribuir dividendos por um período. A gente não vai fazer isso, porque a gente sabe que o investidor quer renda, tem muito assinante que vive de renda, e eu oriento que vocês não façam também, porque mesmo que você esteja em processo de construção de patrimônio, porque essa renda regular nos fundos imobiliários é bem interessante. Tá? Então, aqui vou comentar com vocês algumas das alocações, das movimentações que a gente fez nesse período que isso foi implementado na nossa carteira, que deve ter mais ou menos um ano que a gente começou a fazer esse movimento de alocação tática, tá? Tem um pouco mais, você pega até as datas dos mais antigos aqui. O Mori foi movimentação, né? O Mori estava na nossa estratégia clássica e veio para a tática. 8 de 22, data de entrada 8 de 22, então tem pouco mais de um ano, tá? A gente, 8 de 23, tá? Um ano e meio aí, mais ou menos, que a gente tem feito essas movimentações nesses 3 anos de carteira, ok? Então vamos lá, o RBRR é um fundo de papéis. A gente gosta muito do trabalho lá da RBR, né? Ele é um fundo que caiu abaixo do valor patrimonial e num momento que não fazia muito sentido para a gente essa queda tá acontecendo, ou seja, poderia vir uma recuperação ali no curto prazo. A gente faz uma comparação com pares também, né? O que é comparar com pares? Um fundo de papel é par? É um fundo de papel de risco semelhante é par, tá? De estratégia semelhante e risco semelhante, que o mercado está olhando para aquele ativo da mesma forma, e de repente ele se ele se descola em preço dos pares. Isso pode acontecer para cima, né? Você teve uma supervalorização que não faz sentido, isso a gente observa isso no mercado às vezes, ou uma desvalorização que não faz sentido. Então a gente opera essa desvalorização. Recomendamos aqui a compra do fundo em 3,2 meses. A gente conseguiu sair com retorno líquido de 10,9% e fixo no período foi 8,9%. Esse fundo aqui gerou bastante questionamento quando a gente saiu. O RBR, gosto tanto. A gente perdeu os fundamentos? Não, é um fundo que a gente gosta bastante também. Aqui agora a gente tem que pensar, a gente como fornecedor de uma carteira recomendada, uma estratégia para assinantes, a gente tem que pensar que eu tenho que ter um limite nessa carteira. Essa carteira já tem 20 sugestões. Hoje, eu acho que se eu olhasse para o mercado, eu teria facilmente aí 30, 35 opções de fundos imobiliários para investir hoje. Mas eu não vou montar uma carteira com 30, 35 fundos. A gente entrega uma tabela com outras opções de investimento para o investidor na nossa assinatura, caso ele não queira seguir as opções da carteira. Então, todo fundo que a gente acha que tem opção de compra, a gente entrega. E o RBR é um fundo que a gente entende que tem opção de compra a partir de determinado preço. Mesmo assim, ele saiu aqui da nossa carteira, porque o objetivo de entrada da alocação tática era justamente trazer esse ganho. Tá? Nenhum dos fundos aqui que o fundamento é mantido, a gente deixa isso aberto para, senão a gente avisa, o fundo tal está tirando, fundamento mantido. Se quiser manter na sua carteira, fica à vontade, mas a gente está tirando porque tem um ganho ali, tá? E essa fatia da carteira é justamente entregar isso para o investidor. O RBRX a gente fez uma recomendação pública na época, até, e também incluiu aqui na nossa carteira. A gente fez um vídeo no YouTube na época e fez essa recomendação pública na época. Eventualmente a gente faz uma recomendação pública, esse é o serviço que a gente vende, né? Justamente dizer o que investir. Mas eventualmente a gente faz até porque para as pessoas conhecerem nosso trabalho, algum evento que a gente está fazendo, etc. Então ele é um fundo aí que entrou
no mês 4 de 2023 e saiu aí no mês 7, né? Foram 3,6 meses também. Teve um retorno líquido no período de 14,78 e o IFIX aqui no período foi 15,28. Então, você vê, o RBRX ele trouxe uma boa valorização no período, mas ele perde para o IFIX quando a gente olha retorno líquido. Se a gente olhar aqui o retorno bruto, ele vai conseguir entregar, ele supera o IFIX, tá? Mas aqui, por máxima transparência, a gente está entregando o líquido. É bom observar também que a gente não tem a pretensão, isso não existe. Eu vejo gente criticando na internet, às vezes, o cara é analista, errou. Ser analista, a gente tem um time de análise aqui, sou eu mais 3 pessoas hoje na área de fundo imobiliário, 18 pessoas na Ticker, e o analista ele não deixou de ser um ser humano, né? Então ele vai errar. Espere que o teu analista profissional erre. Até por isso que ele recomenda uma carteira e não um fundo específico. Se ele tivesse certeza absoluta de qual era o melhor, que nunca ia dar problema, ele só recomendava aquele. Óbvio que o analista, por estar fazendo um acompanhamento maior do que a média das pessoas, está dando mais atenção, mais tempo da vida dele naquilo, a tendência é que ele vá acertar muito mais do que errar. E esse é o objetivo aqui da carteira. Então, o RBRX saiu batendo o IFIX, mas a gente trouxe aqui o retorno líquido, ele perde levemente para o IFIX. E a ideia dessas movimentações é acertar mais do que errar, como eu disse. Aí a gente teve aqui o JSAF. Tá? O JSAF ficou 12,8 meses na carteira, aqui foi um baita acerto. E foi até uma sugestão do Léo, mandar um abraço pro Léo, que o Léo trabalha com a gente aqui na área de FIIs. Ele teve um retorno de 28,14 líquido e saiu com 12,57, tá? Então, o período aqui do JSAF, isso aqui, 12,8 meses, é um fundo que ficou um período maior, tinha um baita desconto. O RBRX e o JSAF são hedge funds, tá? São aqueles fundos, são aqueles FOFs turbinados que também podem investir em CRIs, podem investir em ações, etc. A gente gosta dessa estratégia muito mais do que a de FOFs, por exemplo. Então, ele saiu aqui com um baita de um ganho. O Mori 11 é um fundo que ficou 14,8 meses na nossa carteira, também teve um bom ganho, né? O Mori está sendo incorporado agora lá pelo RVBI, é um fundo que a gente já deu saída. Se você tem, mantém ainda, porque essa incorporação talvez faça mais sentido. A gente teve um retorno líquido nele de 20,02, enquanto o IFIX no período foi 11,4, tá? Então, aqui, novamente no Mori, a gente conseguiu entregar um bom retorno aqui nesse período. HGFF, o HGFF ficou 6,5 meses, acho que todo mundo conhece esse fundo, é um FOF, tá? A gente não gosta de FOF para longo prazo, mas a alocação tática acho que faz muito sentido quando a gente pega eles descontados, principalmente abaixo do valor patrimonial, e quando faz sentido, né? Tem que ver se a estratégia desse FOF faz sentido, se está indo para o buraco, aí não. Então aqui, 6,5 meses o HGF ficou na carteira, retorno de 9,8 líquido, enquanto o IFIX no período 5,91. Suno, fundos de fundos, né? O fundo da Suno, o fundo de fundos da Suno também, 5 meses aqui na carteira, a gente conseguiu 1,03%. Retorno é baixo no período, é o dobro do IFIX. Retorno líquido foi o dobro do IFIX no período, ou seja, foi um resultado muito bom também. Isso contribui para que a carteira, ao longo do tempo, supere o IFIX. E superar o IFIX, quando a gente olha para o passado, eu não vou botar aqui nesse vídeo, mas tem outros vídeos aí que eu mostro isso, tem posts lá no Instagram. Quando a gente olha para o IFIX, passado do IFIX desde 2011, dados, a gente vê que ele supera o IPCA, que ele supera o CDI, que ele supera o índice Bovespa. Então, bater o IFIX no longo prazo dá uma segurança muito maior de performance da carteira do investidor e de retorno real. Tá? Ou seja, de superar os principais índices de mercado, superar a inflação, que é muito importante. Então, assim, um investidor ele deve buscar superar a média de mercado. O analista profissional tem a obrigação de entregar isso. Com certeza ele não vai conseguir todos os anos. Eu vi uma tabela recente aí mostrando algumas casas que não superaram o IFIX em 2023. A Ticker superou, a nossa carteira que bateu 22%, o IFIX 15,5%. Agora, quando você for julgar uma casa de análise, você vai ter que olhar um prazo maior. Não ter batido ano passado, pode ser que o resultado do ano que vem seja o dobro, tá? Então, eu achei esse comentário injusto que algumas pessoas fizeram, e por isso estou até comentando aqui. Mas a nossa ideia com a alocação tática é justamente puxar o retorno para cima e dar tranquilidade para que você possa manter a maior parte do patrimônio no carrego. Vou segurar aquele bom fundo não está caro, não deveria vender. Cara, pode segurar que ele está entregando um dividendo legal. Ele é seguro, ele é de uma gestora boa e a gente vai botar dinheiro no teu bolso com movimentação tática, por exemplo.
Tá? E por fim, o VCJR, que foi a última movimentação que a gente fez, é um fundo que dava para segurar mais, não perder os fundamentos, não descarta a possibilidade de voltar para nossa carteira em algum momento, inclusive como estratégia clássica, porque eu acho um fundo muito bom. A gente conseguiu sair com um retorno líquido de 6,8%, e a gente tirou ele justamente, teve até uma discussão que vem acontecendo desde o final do ano passado, as 2 primeiras semanas desse ano, né? Isso foi a movimentação mais recente que a gente fez na carteira. Se a gente deveria mexer nele ou não, mas a gente tinha uma outra opção muito boa para colocar. E aí eu não queria aumentar a carteira, colocar 21 fundos e tal. Então eu trouxe essa opção muito boa para a carteira, tiramos esse fundo aí que já tem um ganho e entregamos, colocamos outro que a gente entende aí pelos nossos estudos que tem condição de valorizar muito mais. Beleza, pessoal? Essa é a ideia, então, só recapitulando, todas essas movimentações já foram encerradas, então não estou aqui mostrando algo que é pendência para os nossos assinantes, tá? Todos os fundos que perderam fundamentos aqui na saída foram avisados, relatórios. Se você, nosso assinante, tem essa dúvida, pode mandar para a gente no direct. Aliás, se você tiver qualquer dúvida, me manda no Instagram, que eu respondo muito mais rápido e com muito mais atenção do que aqui no YouTube. Mas também se inscreva aqui nesse canal, né? Dá essa força para a gente. Para você é só mais um vídeo, para a gente é um trabalho, tá? Vamos voltar para a tela cheia aqui. E por fim, pessoal, vou deixar aqui embaixo o link da nossa carteira de fundos imobiliários. É uma assinatura de R$ 27,90 por mês, assim, muito barato. Se você quiser conhecer, você pode testar por 7 dias. Tem 7 dias para cancelar e vai ser restituído em 100%. Ou seja, você entra, olha o que a gente recomenda e sai. Na assinatura você recebe um relatório semanal, que é esse relatório que eu mostrei no pedacinho para vocês, onde tem as recomendações, as movimentações, as orientações de como fazer, insights educacionais, todo o acompanhamento de mercado de todos os fundos, não só o da carteira, todo fundo que está no IFIX, que comprou imóvel, vendeu imóvel, vai fazer emissão, devo entrar ou não na emissão, está tudo comentado lá no relatório semanal. Tá? Esse relatório sai toda sexta-feira, fica numa área de membros. Na nossa assinatura você também tem acesso a um canal do Telegram, que não é o PDF, né? O PDF vai para a área de membros, o relatório. Você tem acesso ao canal do Telegram, onde as principais informações do relatório a gente vai colocando lá ao longo da semana, enquanto o relatório está sendo construído. Ou seja, antes de você receber o relatório, você já sabe o que está acontecendo com o mercado. Muitos dos nossos assinantes acompanham o dia a dia, principalmente pelo canal do Telegram. Você tem um curso fundamental sobre fundos imobiliários, um curso... vou chamar de curso básico, não, porque ele ficou melhor do que alguns que eu já vi aí, pessoal até vendendo, inclusive. Eu chamo de curso fundamental, ele vai ensinar tudo o que você precisa saber para começar a investir, está gravado lá, está na nossa área de assinantes, é só assistir. A gente faz plantão de dúvidas todos os meses, aliás, no próximo agora, dia 27, eu já informei no relatório semanal. É um plantão de dúvida, eu tô lá em 99% das vezes, mas sempre tem alguém da equipe de FIIs para tirar dúvida do assinante mesmo. A gente abre a câmera, você vai lá e fala com a gente. Tô com dúvida disso, não entendi isso, quero entender melhor essa movimentação, o que você acha do fundo tal, a gente faz esses plantões de dúvida juntos. E é a opção ali, é a oportunidade do assinante tirar essa dúvida com a gente. Então tá aqui embaixo a assinatura do nosso plano básico de fundos imobiliários. A gente tem outros planos aqui na TIC, plano Gold, por exemplo, que é o plano que tem todas as nossas assinaturas, aí entra Fiago, FINFRA, ações, entra ativos no exterior como REITs, stocks, renda fixa agora. Plano Gold você tem um consultor de investimento à sua disposição no WhatsApp. E você tem o cashback, se você for cliente de alguma das corretoras parceiras nossas. Cashback é parte da comissão que fica com a corretora, sempre fica. Tem gente, eu não pago nada. Beleza, a corretora é ONG, não te cobra nada, faz favor para você. Você sempre paga alguma coisa e não está vendo. A gente consegue devolver parte desse dinheiro para você. E a gente, esse valor dá em torno de 0,5% a 1% ao ano. Tem cliente pagando assinatura Gold só com cashback. É só você fazer a conta de quanto você tem investido. É uma assinatura de R$ 69,90 a Gold, né? De fundo imobiliário, R$ 27,90, a Gold de R$ 69,90. E a gente também tem nossos planos Wealth aqui. Plano Wealth tem personalização de estratégia, reunião todo mês com um consultor de investimento. É sempre o mesmo consultor. No Gold também, é sempre a mesma pessoa que te acompanha, para que você não fique cada vez tendo que explicar toda a sua vida de novo para um cara novo. E o objetivo da Wealth é fazer planejamento tributário, sucessório, ser aquele parceiro na construção de patrimônio na sua vida, né? Danilo, vou comprar uma casa em Orlando, quero me aposentar daqui a 15 anos, e quero mandar meu filho que tem 8 hoje para a faculdade. Como é que eu faço para planejar minha vida financeiramente para isso? Então, o objetivo do Plano Wealth é pegar na sua mão e guiá-lo com reuniões periódicas, com recomendações de investimento, com material educacional durante todo esse período. Tá? O Plano Wealth é um plano onde a gente cobra em torno de 0,5%, 0,6% ao mês do patrimônio. Ele só faz sentido
Para quem tem acima de 300 mil reais investido, abaixo desse valor a gente nem consegue trabalhar muito com a carteira. E pessoas aí que têm uma boa capacidade de aporte. Eu não tenho 300 mil, tenho menos, mas eu consigo aportar 5, 6 mil por mês, vou chegar lá no horizonte aí de um ano e tal, puta, beleza. Então faz sentido sim. Aqui é mais informações, me chama no Instagram, pessoal, @DaniloGBastos. Me chama no direct lá, eu respondo todo mundo no direct, mais rápido do que aqui no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal aqui, compartilha esse vídeo. Grande abraço e até a próxima.